Oi, tudo bem com você? Sabe, nem sempre a gente consegue proteger as nossas crianças do que acontece fora, mas nós podemos ajudá-los para que eles possam ser fortes e para que eles saibam lidar com as situações que, de fato, eles vão enfrentar ao longo da vida. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência. E esse é um tema muito importante e você, é claro, faz parte dessa conversa. Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Filhos em Foco. Muito obrigada por acompanhar a nossa temporada de 2026. Obrigada pelo comentário que você deixa. Obrigada por compartilhar também esse conteúdo com tantas pessoas. Você faz parte dessa nossa roda de conversa, do nosso bate-papo especial. E sabe, é bom demais saber que a gente tem aprendido mais do lado de cá e você também está aprendendo mais e mais aí do outro lado. No programa de hoje a gente vai falar sobre resiliência. E aí, Karina, eu vou jogar assim, ó, direto para você, porque esse não é um tema assim tão fácil. Vamos falar a verdade? Sim, é Tudo difícil bem, para Karina? nós. Desculpa. É um prazer estar aqui mais uma vez. E resiliência é uma dificuldade muitas vezes para nós adultos, né? Como é que a gente vai transferir essa responsabilidade ou até mesmo essa expectativa de que a criança, que o adolescente seja resiliente se muitas vezes a gente não consegue se reorganizar novamente, né? Pois é, então tem muita coisa para a gente falar sobre isso, porque até na sala de aula, dentro da escola, isso também reflete bastante, não reflete, professora? Muito. Se tem um ambiente que exige resiliência, é o ambiente escolar. Ele o tempo inteiro traz desafios e, diante dos desafios, perseverar, não desistir é fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento. Com certeza. Agora, é verdade que a resiliência, ela nos ajuda para que a gente não tenha problemas, ou melhor, para que a gente saiba lidar com os desafios emocionais que nós vamos ter? Tem alguma coisa a ver? Sim, sim. A resiliência é a capacidade que nós temos de nos reorganizarmos ao estado anterior. O que é isso? Então vamos imaginar que você está bem lá na sua família e de repente alguém faz um comentário que aquilo lá dá uma desequilibrada em você. A capacidade, então, de usar o exercício que conversamos no episódio 3. Se você não assistiu, volta lá, assiste episódio 3, Inteligência Emocional. Então, você pega essa habilidade dessa inteligência de regular, reconhecer as emoções e agora você então usa como uma resiliência. Você se reestrutura novamente, mesmo quando dá uma desequilibrada, desorganizada internamente e agora você consegue seguir em frente. O adulto, que ele já está mais maduro emocionalmente, ele consegue se reorganizar, né? A resiliência vem da física. A ideia da física é pegar aquele material que estava no estado X e ele passa por uma tensão muito forte, mas aquele material consegue voltar à sua origem, como uma bolinha. A gente pega uma bolinha, aperta bem a bolinha, ela saiu daquela estrutura original. Quando a gente solta de novo, aquela bolinha volta novamente ao estado que estava sem se decompor, se diluir. Resiliência emocional é isso, é a gente enfrentar as situações difíceis, é o aluno enfrentar de repente uma tentativa, um esforço de fazer uma prova e não sair tão bem como ele gostaria, e ele conseguir se recompor e com aquilo transformar em aprendizado. Quando as crianças, elas no ambiente, o adolescente, no ambiente em casa, elas percebem que os pais estão sendo resilientes nas diferentes situações difíceis da vida de adulto, essa criança, ela vai aprendendo isso e ela não vai criando um medo de se tornar adulto. Ela vai criando uma coragem de entender que para toda situação existe uma estratégia de enfrentamento. E não uma estratégia de fuga, e não um desequilíbrio, porque isso gera ansiedade, que será um dos nossos episódios, né? Porque se a criança percebe que aquele ambiente não é seguro, não é resiliente, ela se desestrutura e cria uma ansiedade. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Como é que eu vou resolver? Se não tem uma
solução para aquilo, que a resiliência emocional te ensina a chegar numa reestrutura. Opa, aconteceu algo difícil, mas a gente pode se organizar aqui novamente, aprender com o que aconteceu, corrigir os erros que aconteceram e seguir em frente. Se ela não enxerga isso dentro da família, não aprende isso, isso desestrutura a própria criança. Porque os cuidadores, até os professores, a orientadora, eles se tornam ali o porto seguro dessas crianças. Eles vão aprender a ser resilientes se eles percebem que o ambiente ensina que quando a gente cai, a gente é capaz de levantar, limpar a poeira e seguir em frente, aprendendo com a queda. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Quando a gente cai, a gente não fica estatelado no chão chorando e não levanta mais. A gente se recompõe e segue em frente. Uma criança, por exemplo, que é novinha ainda, quebra um brinquedinho, acontece alguma coisa, perde ali um brinquedo que ela queria e ela entra num drama ou entra ali numa desestrutura emocional. Ela ainda não é madura para ter a resiliência, ela não é madura ainda para apresentar uma inteligência emocional, mas se os cuidadores ajudam a regular a emoção, porque é papel dos pais, dos cuidadores, dos educadores, organizarem aquela estrutura emocional da criança. Ela não tem maturidade para se reorganizar. Uma criança que se joga no chão, não é porque ela está fazendo a birra necessariamente, mas é porque ela não está conseguindo lidar com aquela emoção. E é papel do adulto pegar aquela criança e ajudá-la nessa organização. Isso é resiliência. A inteligência emocional e a resiliência, elas estão muito próximas nesse aprendizado do dia a dia. A gente aprende a se levantar depois que uma frustração acontece. Agora, levando até para as nossas escolas, porque olhando para tudo isso, lembrando do nosso episódio anterior também, onde a gente falou que a escola é um lugar onde a criança aprende a lidar muito com as frustrações. Então, é uma nota, é um coleguinha ali que não reagiu da forma que essa outra criança esperava. Então, é preciso aprender a lidar com isso. Mas aí, quem sabe, tem algum educador nos ouvindo agora e pensando: poxa, mas eu me preparei para dar aula de matemática, gente. Eu me preparei para dar aula de história. Como é que na prática eu vou ajudar essa criança, esse adolescente? Como que eu posso contribuir como educador? O educador, ele é um papel fundamental para ajudar. Por quê? Quando nós vamos à escola, a gente não leva só o cérebro. Não Vai com vai só a tudo. cabeça, vai o corpo todo. E quando nós estamos aprendendo, a vontade de querer aprender, a vontade de melhorar, ela vem junto. Só que muitas vezes, vamos usar o exemplo de matemática, né? A criança está lá aprendendo matemática. Enquanto ela é menor, às vezes acontece muito isso. Eu gosto de matemática. Só que a matemática vai complicando, vai dando mais desafios. De repente, vem uma nota vermelha em matemática, uma nota, né, que não é suficiente. A frustração é grande e eu coloco na minha cabeça: eu não gosto de matemática. Mas será que não gosta de matemática ou não entendeu aquela parte da matemática? Então, o educador, quando ele faz a retomada da avaliação, o relatório de erro, mostra onde houve a maior incidência de erros, explica, retoma, usa uma nova metodologia, ele contribui para essa resiliência, porque ali o aluno começa a compreender que o caminho que ele fez naquele momento não foi bom. E sempre o desafio: que tal tentarmos agora entender e melhorar? Vamos ver onde erramos? Então, a ideia é sempre, diante do erro, nós buscarmos soluções e não entender o erro como fim em si mesmo, porque a nossa sociedade, ela acha que o erro é algo absurdo, algo terrível, errou e pronto. Não,
O conteúdo, a escola, as habilidades, as competências, os desafios mostram que não. É errando que vai se aprendendo. Mesmo porque, né, eu costumo, né, nos atendimentos falar o seguinte: acho muito difícil, quase que impossível, alguém acordar e pensar assim: deixa eu ver o que eu vou errar hoje. Deixa eu ver o que eu vou, um aluno, né? O que eu vou errar nessa prova? Um professor, deixa eu ver com qual aluno eu vou errar hoje. Não, a gente está sempre tentando, buscando acertar. O erro fez parte do processo de aprendizagem, né? Então, eu tentei dessa forma, eu descobri que não é dessa, é de uma outra forma. A resiliência de conseguir passar por cima dessa queda, dessa frustração, deste erro e seguir em frente, isso é um exercício que precisa acontecer diariamente. Infelizmente, quando a gente vê alguma família onde os pais super protegem, estão sempre dando o resultado, a resposta, a resolução do problema para o filho, e o filho não tem a necessidade de criar essa habilidade de se levantar, sacudir a poeira em qualquer situação e seguir em frente. Quando essa criança se torna um adolescente, um pré-jovem, eles continuam dependentes de alguém. Se não são dos pais, é da aprovação de amigos, de um grupo, porque eles não conseguem se defender individualmente. A resiliência ajuda a se proteger, a se defender de pensamentos errados, por exemplo. Ah, eu não sirvo, eu não vou fazer mais a prova de matemática, eu não sei mais nada. Opa, uma inteligência emocional somada com a resiliência te ajuda a fazer uma prova, mesmo quando não dá certo isso, seguir em frente. Se os filhos foram super protegidos, eles não têm essa habilidade para resolver os conflitos e as frustrações por eles mesmos. Agora tem uma coisa que a gente tem falado nos outros episódios, e eu acho que é muito essencial a gente falar sobre isso, porque muitas vezes acho que a gente pode acabar confundindo realmente essa proteção absurda, em relação à criança, em relação ao adolescente. Muitas vezes a gente pode achar que: "Poxa, mas eu estou ajudando", e não é bem assim. E aí, Karina, mais uma vez, percebi que eu estou errando, que eu não estou fazendo da forma correta. Como é que eu vou renovar? Como é que eu vou mudar aí a rota para ajudar a minha criança, o meu adolescente? Sim, em todas as outras áreas do conhecimento, não só na resiliência, a gente precisa estudar, né? A gente precisa ler, conhecer. Não é só sobre como cuidaram da gente e agora a gente vai cuidar da próxima geração. Não, é como cuidaram da gente, era do jeito que fazia sentido para aquela época. Para esta geração, a gente precisa estudar mais, ler. Então, a primeira indicação que eu tenho para os pais é: estude. Procure conhecimento, a gente tem tanto acesso a conhecimento. Esse encontro, por exemplo, é um conhecimento, uma divisão aqui de saberes que você pode acessar. Tem mais um detalhe: o que fazer se até agora não foi exercitado em casa essa resiliência ou foi super protegido? Há sempre a oportunidade do novo. Se a nossa mente aprende por repetição, a nova forma de pensar, os novos comportamentos, eles são instalados naquele ambiente e um novo normal se instala. A gente viveu isso na pandemia. Foi tão diferente estudar por telas, não estar em grupos sociais, e de repente isso se tornou um novo normal. Então, esse novo normal no ambiente familiar, num conhecimento dos pais, de aprender agora, de mudar a forma de pensar, conforme eles vão se tornando, né, com esse pensamento um novo normal, o comportamento ele vem na sequência. O comportamento ele é uma resposta da forma como a gente pensa. Se a gente muda a estrutura do pensar, se a gente entende que, opa, eu preciso deixar meu filho se frustrar, na medida da idade dele, naquilo que ele consegue lidar emocionalmente, eu posso deixá-lo frustrar nesse cenário, eu ensino ele a reconhecer os sentimentos, acolho, mas deixo ele resolver. Eu posso perguntar como cuidadora: filho, como é que você vai resolver essa situação agora?
Filho, você tirou uma nota vermelha? Qual é a sua estratégia para você então resolver isso? Isso vai criando autonomia nos filhos. Eles vão entendendo que eles são capazes de resolver situações difíceis, eles podem se tornar adultos resolutivos e não dependentes emocionalmente sempre de alguém ou de alguma coisa para resolver o cenário. Perfeito. Filhos saudáveis, crescendo, se desenvolvendo. Esse é o nosso papel aqui nesse programa, que você entenda mais sobre isso. Não é só sobre o emocional, é o físico, é o mental, é o emocional, tudo isso anda junto e a gente precisa parar, olhar com amor e com carinho, né. Acho que isso também faz uma diferença gigantesca para que a gente realmente possa ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse, querido amigo, querida amiga, é o Filhos em Foco. Nosso tempo já acabou, mas esse bate-papo vai continuar, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre ansiedade. E aí, esse é um tema que a gente ouve muito, quem nunca, não é mesmo? Mas a gente precisa falar de forma mais detalhada sobre esse assunto. Por isso, o nosso convite é para que você continue nos acompanhando. Se você ainda não segue a nossa página no Instagram, o nosso canal aqui no YouTube, por favor, pode fazer agora. Mais uma vez, lembre-se, compartilhe com todos os seus amigos para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. No próximo episódio, Karina continua com a gente para falarmos sobre esse tema, correto? Sim, Por favor. sim. Professora Eliane, vamos entender mais sobre como isso reflete dentro de sala de aula e nas nossas escolas também. Muito. Então você não pode perder e a gente fica aqui esperando você. Até lá!